Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham na TVL. No dia de ontem, aproveitei, o vereador Jovino também estava lá, para conversar um pouquinho na Secretaria de Serviços Urbanos, e quero fazer aqui um agradecimento aos engenheiros que lá estão, Sups, o Brolo, Dutra, Procópio, secretário Mica, André, Ricardinho, são pessoas que atendem todos os vereadores aqui, independente de posicionamento político, isso é importante. Que nós tenhamos que ter realmente essa boa relação com eles, até para poder cobrar e levar as demandas, né, da comunidade, e vários vereadores aqui já os levaram. Falando sobre a questão da Agir, eu não quis me pronunciar nos outros, até porque queria e esperei chegar aqui o parecer administrativo, esse parecer administrativo que estava no site, depois saiu do site, parece que voltou para o site, enfim, né, o vereador Ito, mas eu acabei conseguindo a cópia para poder estudar um pouquinho e para poder ler um pouquinho, eu que venho acompanhando essa saga desde 2017, né, onde eu apontei falhas no contrato entre a Prefeitura com a Blumob, né, e o Ministério Público nos ouviu em 2020, está aqui, se o Ari puder fazer a gentileza, são matérias que foram geradas, e é bom, a gente tem como provar que foi um trabalho, ou seja, as denúncias que nós fizemos aqui, o Ministério Público investiga as irregularidades do contrato entre a Prefeitura, enfim, a implantação aqui foi já em 2017, obrigado, Ari, quando nós fizemos aqui e deixamos bem claro aqui que aquele contrato realmente, eu não posso aqui entrar nos termos jurídicos, vereador Tuca, que é uma aberração jurídica, mas posso dizer que é minimamente uma aberração financeira. Um contrato que garante muito a empresa. Os responsáveis, é por isso que o Ministério Público tem que investigar, porque os responsáveis que fizeram esse contrato, eles dão uma garantia, só para vocês terem uma ideia, no contrato está estabelecido, no contrato, a concessão número 42 de 2017, a demanda projetada, para ter uma ideia, está lá garantida em contrato, 2.053.569. Isso é demanda projetada. Tem que estar ali. É garantia. Além de ter a garantia, vereador Tuca, do monopólio, ainda tem essa garantia da demanda projetada, senhores vereadores. E está ali. E resguardada com o seu fiel cão de guarda chamado Agir. Está ali, para garantir o contrato, para garantir o equilíbrio financeiro. Também está o IPCAE, para quem, né, para explicar mais ou menos o que é o IPCAE, que é justamente o índice de passageiros equivalentes por quilômetro rodado. Que até depois, se puder fazer aqui, obrigado, Ari. Aqui tem só para vocês terem uma tabelinha que eu apurei, que eu peguei do índice lá, do quadro do índice de passagem. Pode deixar um pouquinho, Ari. Está de julho de 2017 a junho de 2020, só para os senhores terem uma ideia. Julho, todos os quilômetros do o IPCAE apurado, o quilômetro rodado, e aqui tem o valor do IPCAE. A média que nós colocamos aqui. Obrigado, Ari. De todos os 3 anos, nós fizemos aqui um apanhado em cima dessa tabela de estudos. Uma aberração, porque ela garante aqui também, está no contrato de concessão, o IPCAE previsto no contrato 1.477, para vocês terem uma ideia, quanto maior esse IPCAE, vereador Ito, mais eficiente é o mais eficiente. Lá em 2017, nós fizemos essa denúncia, protocolamos a denúncia, que agora em 2020, né, no ano passado, foi aberto um inquérito investigativo, e eu vou acompanhar esse inquérito, provando que houve o direcionamento. Então, as pessoas que fizeram esse contrato lá atrás, minimamente, ou foram mal intencionados, e o contrato ele deixa meio claro, e se tu for abrir e olhar, e é por isso que foi aberto o inquérito, não tenham dúvida, foi realmente um contrato direcionado. Hoje a Agir pode discutir o que quiser, nós estamos entrando num equilíbrio, numa espiral aqui, presidente, que vai quebrar o transporte público. Por quê? Porque você quer garantir aqui o número de passageiros, se não tem o número X de passageiros, eu aumento a passagem, só que se eu aumentar a passagem, o que acontece? O número de passageiros cai. Se cai o número de passageiros, tem que aumentar a passagem de novo. Vai chegar numa espiral que vai quebrar. Não tem como. Olha o absurdo que foi feito aqui para 6 e pouco. Só para ter uma ideia, a tarifa embarcada, já concedo uma parte aos nobres vereadores, só para ter uma ideia, a tarifa embarcada aqui, nos dias de hoje, que eu acho que não entendo como lá atrás, se foram mal intencionados ou realmente não foram tão espertos, se observar, dá uma olhadinha. Hoje, dá 4,70 a tarifa embarcada, que o cidadão paga em dinheiro. Para 3 pessoas, faz a conta básica. 3 pessoas, quantia de padeiro, e de volta, dá em torno de R$28, quase, bota aí, R$28 e alguns quebradinhos. Se tu pega essas 3 pessoas e coloca no Uber, que é o que as pessoas estão fazendo, pode ter certeza, dependendo da distância, dá menos de R$20. É óbvio. O consumidor vai fazer o quê? Vai buscar as alternativas
mais econômicas, vai usar bicicleta, vai usar Uber, vai usar todos os meios, e aí o transporte vai continuar definhando. Então não adianta ficar discutindo aqui o reequilíbrio financeiro, garantindo a esta empresa que ela tenha o lucro, que ela tenha esse valor. Nós precisamos discutir o contrato, e só se discute o contrato, primeiro mostrando que aquele contrato lá atrás foi muito mal feito e foi direcionado. Concedo uma parte aos meus colegas vereadores. Autorização do orador, a parte concedida, o vereador Jovino Cardoso. Obrigado, vereador Gilson, parabéns pela sua fala. Na verdade, eu tive a oportunidade de estar na prefeitura como vice-prefeito, sempre fui contra a manifestação desse contrato, sempre contra, desde o início, mas às vezes a voz vencida. Agora, cabe também uma observação com relação à agência Agir. Ela tem uma participação de lucro no valor da passagem de ônibus. Talvez por esse motivo ela fez a avaliação de mais de R$6 o valor do transporte coletivo da nossa cidade. E graças ao prefeito Mário, que interviu, colocando aquilo que não seja justo, mas ao menos o mais favorável para o usuário do transporte coletivo. Então fica aqui os meus parabéns a Vossa Excelência pelo discurso e, sem dúvida, cabe-se discutir a questão da Agir, a porcentagem que recebe com relação ao aumento do transporte coletivo. Concedo, por favor, concedo a parte na sequência aos vereadores. A parte concedida ao vereador Alemão e ao vereador Ito. Obrigado. Bom, Gilson, mal intencionado, o contrato foi desde o início. Tá? Eu fazia parte do governo, como candidato na época, e cansei de ir na rádio, tá, e expor o seguinte: 300 ônibus, nós só temos 2 empresas no Brasil na qual é o mesmo dono. Agora, sim, nós temos 5 cidades, 5 bairros, que nem Garcia, 2 terminal, Velha, 2 terminal, Fortaleza, 2 terminal, Zitopava, 2 terminal, uma licitação para cada terminal com 50 ônibus, nós tínhamos 300 empresas para participar. Que daí sim nós íamos ter ônibus de qualidade, ar-condicionado como tínhamos, e o que alegaram? Que 3 empresas já eram uma bagunça, que dirá 5. Gente, a concorrência, quanto mais é saudável, é melhor. Tá? Então, assim, senhores, o contrato foi feito, já pagamos a conta, só que não queremos mais para continuar pagando. Tá? Então, por favor, vamos rever isso aí. Tá? E a tendência é isso aí, cada vez menos gente nos ônibus. Seria isso. Por favor, presidente. Sai da parte, presidente. A parte concedida, vereador Ito. Eu queria que, primeiro, desde o início de 2017, sempre fizer aqui nessa casa, o vereador Gilson era o mais preparado para estudar as planilhas. A demonstração real aí agora aconteceu. Parabenizar as colocações do Alemão, também é por aí. Eu participei da audiência pública em 2015, eu era vereador na época. Eu assumi por 2 meses como vereador no lugar do vereador César Sim, e acompanhei. E nessa audiência pública lá no Parque, na Proeb, já foi feito série de questionamentos lá atrás. E, mesmo assim, continuaram a elaborar o contrato, onde saiu o contrato praticamente. Eu sei que lá atrás, aquela crise que aconteceu, tinha que de imediato sanar o problema, mas não houve um estudo preciso. Mas a empresa sabia que tinha X linhas de ônibus. E desde lá para cá, cortou mais de 50%. Faça um levantamento em cima disso. Então, se cortou, reduziu a despesa para a empresa. E hoje a empresa só quer ganhar, ganhar. Parabéns, vereador, pelo seu pronunciamento. Vereador Ito. Presidente, mais 3 minutos para que eu possa concluir. 3 minutos concedido, vereador Gilson. Obrigado, presidente. Vereador Ito, essa empresa não vai se preocupar em nenhum momento em melhorar o transporte público aqui. Ela não vai. Primeiro, porque ela está montada em cima de um monopólio. Segundo, que ela está montada em cima de um contrato muito bem garantido. É a mesma coisa que chegar aqui e dizer, olha, pode abrir a sua empresa, vereador Maurício Gol. Pode abrir aqui um restaurante, 100 almoços por dia, está tranquilo. O contrato deixa muito claro que o senhor tem direito a receber 100 almoços por dia. Se chegar um dia que um mês que você vender 20, não tem problema, o contrato lhe garante que nós pagamos mais 20 almoços. Por que o cara vai se preocupar em melhorar o serviço? Por que ele vai preocupar em aumentar o número de linhas? Está garantido pelo contrato. E o contrato aqui, lá atrás, em 2017, nós conseguimos provar que fica difícil outras empresas entrar, muito pelo seguinte, você tinha que colocar lá que em determinado dia de julho, quando iniciasse o contrato,
teria que começar com 200 e poucos ônibus da mesma cor, tudo certinho. O que acontece? Uma empresa de um porte grande, somente uma empresa de porte grande poderia chegar. E mesmo assim, uma empresa de porte grande teria dificuldade. O que aconteceu? Pasmem, houve quebra de contrato. Só aqui já é justificativa, lá em 2017, que nós provamos, inclusive fizemos, aqui por esta Casa Legislativa, eu consegui fazer e mostrar aquelas planilhas, que inclusive tentaram, e lá em dia 2 de setembro de 2017, eu nunca me esqueço, utilizaram muitas vezes um ex-prefeito para tentar me descredibilizar com relação às planilhas, mas foi provado o valor, tiveram que devolver. Porque simplesmente é muito fácil. Eu combino o contrato, está tudo certo aqui, vereador Tuca. A gente vai, está tudo ok. Chega lá no dia 2, eu não preciso cumprir o contrato. Eu simplesmente não preciso colocar a quantidade de ônibus X. Oh, peraí, mas lá atrás foi dito que tinha que chegar. Eu deixei de participar da licitação porque tinham dito para mim que eu só poderia no dia 2 ter tantos ônibus. Eu não tinha condições de colocar tantos números de ônibus. Isso está claro, está muito provado ali, em 2017. E é por isso que o Ministério Público está investigando essa quebra de contrato. Então isso tem que ser rediscutido, como eu falei aqui, precisa, porque a empresa ela não vai se mexer, presidente, em momento algum, e nós já vimos aqui, os vereadores que já estão aqui do mandato anterior, toda vez que a gente conversou, os caras vêm com uma arrogância para cá, lógico, os caras vêm com arrogância a conversar porque eles não estão nem aí. E precisa ser rediscutido o contrato. Para de ficar colocando aqui, de fazer o reequilíbrio financeiro. Esse reequilíbrio financeiro vai quebrar, e eu já vou provar aqui, já provei, que esse reequilíbrio financeiro vai quebrar a empresa. Então, quebrar por quebrar, se discute, como disse aqui o vereador Tuca uma vez, como disse aqui o vereador Alemão, se repensa, tem que se repensar no transporte modal, tem que se repensar na forma de se utilizar. Talvez a ideia do senhor, sim, da divisão, né? Mapear a cidade e dividir, colocar mais empresas disputando, enfim, tem NX, mas é isso que nós temos que discutir a partir de agora, a discussão desse contrato. Não adianta discutir com a AGIR, porque a AGIR vai sempre ser o fiel aqui, que vai proteger o que está dentro do contrato. O que tem que ser discutido por essa casa, nós temos que cobrar, é esse contrato que foi mal feito e mal intencionado lá atrás. Obrigado a todos.